Olá pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, onde você estiver. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui para fazer mais um estudo. O estudo dessa semana é a Parashá Vai, Parashá Bo, que vai ali de Êxodo 10 até Êxodo 13, do verso 16. Também tem a Haftará de Jeremias 46, do verso 13 a 28. E eu escolhi a porção da Brit Hadashah em Êxodo para esse estudo. E o título desse estudo ele tem a verdadeira adoração como um ponto-chave. Na semana passada nós falamos então a respeito das pragas que aconteceram ali no Egito. Nós não vamos mencionar novamente todas as pragas, você pode assistir o estudo passado, mas nós vamos frisar um pouquinho na última praga, que é a morte dos primogênitos, que acontece ali nos capítulos 11 e 12, até a saída dos judeus do Egito. E também aqui nós vemos que Deus institui a Páscoa, aqui no capítulo 12, a instituição da Páscoa. Ali tem várias coisas que Deus pede para os judeus fazerem ao saírem ali. No caso, os hebreus, eu falo judeus, mas os hebreus, quando saírem ali do Egito, sempre deveriam lembrar de geração em geração. Então eu faço uma pergunta antes de entendermos melhor o que é a verdadeira adoração. Eu faço uma pergunta para vocês meditarem rapidamente. O que é ser povo de Deus? O que você crê? O que você acredita? O que é ser povo de Deus? Eu vou fazer uma recapitulação de tudo que a gente estudou até aqui, rapidamente, dizendo o seguinte: povo de Deus ele começa lá com Abraão, pela escolha de Abraão, e através de Abraão seria feita uma grande nação. A promessa, a herança, isso já falei em outras vezes, ela parte de Abraão, através de Abraão que nós passamos a tornar-se povo de Deus. Mas quem é povo de Deus? Naquele tempo houve a aliança que hoje, na igreja evangélica em si, acredita como sendo antiga aliança, coloca como antiga aliança, e hoje existe uma nova aliança, e nós vamos entender o que é essa nova aliança também. Coloca-se então que essa antiga aliança de Abraão, que era por meio da circuncisão, fazia com que as pessoas se tornassem povo de Deus. E agora, nessa nova aliança, então através de Jesus, ele vem para circuncidar o nosso coração, e através dessa circuncisão do coração, então nós passamos a nos tornar povo de Deus. Pois bem, eu quero fazer uma colocação aqui para vocês entenderem um pouquinho do estudo passado, referente às pragas. Porque o que acontece nesse momento? Quando nós estamos estudando aqui o livro de Êxodo e falando de povo, nós precisamos entender que o povo de Deus estava preso, cativo, escravo, passando por muitas aflições e necessidades lá no Egito, o qual por mão poderosa Deus, o Eterno, retira o povo. E quando chega lá na 10ª praga e Deus institui a Páscoa, eu vou reler o que eu li da Parashá passada, que por quais motivos Deus fez todas essas pragas ali no Egito, Primeiro foi para revelar o Deus de Israel, todo-poderoso e supremo, para todos que estavam ali, inclusive aos egípcios. Segundo motivo, para derrotar todos os deuses do Egito, aqui considerado como demônios. Terceiro, para castigar a idolatria do povo egípcio, porque era um povo idólatra e não cultuava o Deus verdadeiro, e Faraó não aceitava ao Deus de Israel. E o quarto motivo, que eu vejo como o principal motivo, para mim o principal motivo, é para preparar o coração dos hebreus para serem obedientes a Moisés e ao Senhor, ou seja, voltarem do Egito, deixar as cargas, o peso, o fardo dos egípcios, a cultura dos egípcios, para se tornarem novamente povo de Deus. Ok? Conseguiu compreender aqui um pouquinho? Por que aconteceu tudo isso?
para que através de Moisés, as palavras que Moisés falasse, então fosse feito e instituído novamente o povo de Deus, ok? Essa porção aqui ela é muito ampla, muito grande, tem muita coisa para abordar, olha, é bastante coisa eu li, e infelizmente em 30 minutos não vai dar para abordar tudo o que eu gostaria de falar aqui. Mas eu vou falar a respeito aqui da Páscoa, porque foi a instituição da Páscoa que Deus deixa para nós até os dias de hoje, essa Páscoa que foi deixada lá para os hebreus. E o que acontece na Páscoa, né? Eu até separei aqui algum texto aqui do livro que eu tenho dado uma lida para me auxiliar, que é do Rabino Marcelo. A festa de Páscoa, ela... Só achar aqui rapidinho. Bom, eu não achei que agora rapidinho que eu queria pegar, que eu deixei separado, mas não encontrei. Mas assim, a festa de Páscoa ela foi instituída para quê? Primeiro, por causa da amargura que aconteceu ali no Egito, todo o sofrimento, né? Foi feito também em questão, por causa que Deus pede para os homens, então, pintarem com sangue os marcos da porta de entrada do animal que seria sacrificado. Então o cordeiro que seria sacrificado ali, o sangue dele deveria ser feito, né? Instituiu essa ceia em comum com os povos, e também deveria ser com pães asmos, ou pães sem fermentos, né? E até ali a questão do fermento, ele não deveria ser utilizado na culinária ali, pelo que eu entendi também da palavra de Deus, não deveria ser usado fermento para a culinária e os outros alimentos. Mas esses 3 alimentos, eles deveriam estar ali presentes na hora da ceia, simbolizando o quê? Então, as ervas amargas, ela deveria simbolizar o quê? Esse sofrimento que passou ali, né? Então, quando o povo de Deus ele comia aquelas ervas amargas, então ele se lembrava daquele sofrimento que ele passou para que não queira passar novamente, né? O animal sacrificado simbolizando que Deus passou por cima. Páscoa ela tem a raiz da palavra pesa, né? Ela vem de passa, que significa passar por cima. Então, quando Deus fala que passou por cima da casa dos israelenses naquele momento, fala então que ele não tocou no seu povo, não feriu o seu povo, feriu aquele que não era seu povo. Então quem pintou ali os marcos da porta de sangue do animal sacrificado, então não sofreu dano. Inclusive eu acredito, né, e muitos acreditam, não é o caso aqui do Rabino Marcelo, ele não cita isso, mas eu acredito, e eu já li em outros lugares, que muitos egípcios, né, saíram junto com o povo de Deus. Até a própria Bíblia fala que outros saíram juntos com os hebreus da terra, né? Então eu acredito que muitos egípcios se converteram ali ao Deus verdadeiro e pintaram também os marcos das portas, e os seus primogênitos sobreviveram, tá certo? Então é uma aliança que Deus estava fazendo ali naquele momento também com o povo de Deus, através da Páscoa, né? Aceitando com que estrangeiros então, né, fossem salvos os primogênitos deles, né? Então o significado do animal sacrificado é passar por cima, que Deus passou por cima e não feriu o povo de Deus, então feriu apenas os egípcios. E os pães asmos, ele tem uma característica que é pelo fermento que tinha então ali dos egípcios, e tudo que foi ensinado, né, a teologia, os ensinos dos egípcios, a cultura, a idolatria, o paganismo, tudo que tinha ali dos egípcios, que simboliza esse mundo que hoje nós vivemos, né? Então tudo que estava sendo ali foi ensinado para o povo hebreu. Então, quando hoje o judeu come o Pessah, que é a Páscoa, né, ele lembra daquilo que ele não deve seguir. Entende o que eu quero dizer? Ele se lembra daquilo que era paganismo, do que era errado, do que não tinha função nenhuma para se tornar povo de Deus ou para permanecer como povo de Deus. Entende onde que eu quero chegar? Então a Páscoa ela foi instituída para isso, né? Os alimentos ali, então só reforçando, eles eram o vinho, que era comum naquela época, né? O pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro assado,
e outros alimentos ali, talvez verduras, legumes, enfim, outros alimentos que poderiam conter ali na mesa, né? E para que então a celebração é feita? Para quem pode fazer essa celebração? Eu separei aqui na página 78 do livro de Shemot, né, que era feita 3 bênçãos: a bênção do vinho, a bênção do pão e a bênção das ervas amargas, que até os dias de hoje é feita pelos judeus, para Deus abençoar, né, o povo. E aqui então, para quem pode celebrar? A igreja ela pode celebrar a Páscoa, não nos moldes que nós vemos hoje, não nesses moldes que existem de paganismo e até mesmo do tal do coelhinho, né, o coelhinho da Páscoa, né? Então não devemos celebrar desta maneira a Páscoa, mas podemos sim celebrar da maneira qual está instituída aqui em Êxodo 12, e que eu peguei aqui do livro porque aqui está resumindo, né, o ensinamento para nós hoje, como cristãos, como aqueles que queremos ser povo de Deus, né, e qual é o simbolismo da Páscoa para nós hoje, né? Lembrando que esse dia de Páscoa ele acontece em 14 de Nissan, e nesse ano de 2020 ele acontece em 8 de abril, numa terça-feira, né? E pode ser feito pelos cristãos. Você que é cristão, você que acredita que Jesus é o Messias, que foi prometido para o povo de Israel, e que através dele nós fazemos parte desta aliança com Deus, então você também pode participar desta ceia de Páscoa por esses motivos que eu vou apresentar aqui, tá? Então, os motivos são assim, ó, na página 78 diz assim, ó: damos ênfase à libertação que há no Messias Yeshua, Jesus. Não basta só deixar o mundo, o sistema do pecado, mas é necessário ser liberto dele, uma vez que vivemos fisicamente dele. Fazemos todas as cerimônias com muito temor e amor, pois afinal prestamos um culto de ação de graças a Deus por ter Ele nos libertado da escravidão do pecado no qual vivíamos anteriormente. Então, quando você vivia nas práticas do Egito, as práticas do mundo, você vivia no pecado, fazendo coisas erradas, então você aceitou Jesus e você passa a viver de uma forma diferente, né? Nós vamos entender aqui, mais pra frente eu vou falar rapidamente, o que é ter uma conduta de ser servo e povo de Deus, tá certo? Aqui primeiro eu vou mostrar para vocês que nós tínhamos uma conduta errada no passado e nós aceitamos Jesus e prometemos, não, a partir de hoje eu vou ter uma nova conduta, vou viver uma nova vida com Cristo, né? E aqui mais algumas coisas que eu achei muito interessante aqui no livro, na página 80 e 81, diz assim, ó: passamos das trevas para a luz, largamos a vida de escravidão na qual vivíamos em pecado e passamos a viver uma vida de liberdade e gozo, libertamos-nos das doenças e enfermidades para tornarmos posse da cura, deixamos as doutrinas e religiões do mundo e experimentamos a ressurreição em Cristo, saímos da morte eterna para a vida eterna, saímos do deserto, que era a miséria e a pobreza, ou o simbolismo aqui que nós estamos estudando o livro do Egito, né, em Êxodo, representando o Egito, vencendo o faraó, que tipifica a Satanás, ou diabo, como você preferir chamar, para uma vida de abundância e riqueza da terra de Canaã. Deixamos a nossa casa, que representa aqui o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, os nossos instintos pessoais, né? Que era suja e contaminada pelo fermento, olha mais uma vez falando fermento, deste mundo, para assumirmos os asmos, ou seja, sem esse fermento desse mundo, né? Ou assumindo os asmos da pureza do novo nascimento em Yeshua, né? Passamos de nossa ignorância para a sabedoria e para o conhecimento divino que há em Jesus. Trocamos o fermento da maldade e malícia pelos asmos da sinceridade e da verdade. Declaramos que a nossa vida está no sangue do Cordeiro, que traz a vida de Deus sobre nós. Trocamos nossas lágrimas de tristeza e vida em pecado pelas lágrimas de alegria e de vida em plena liberdade. Trocamos as ervas amargas pelas doçuras e consolações dadas a nós todos os dias pelo Espírito do nosso Deus, pelo Espírito Santo. Trocamos o antigo trabalho penoso
e pesado pela graça de Deus que nos abençoa e nos dá enquanto dormimos. Trocamos um cordeiro morto por um cordeiro vivo, que nos alimenta diária e eternamente. Trocamos a maldição que havia sobre nossos filhos por bênção que duram até 1000 gerações. Trocamos o sistema religioso, isso achei muito forte. Trocamos o sistema religioso que escraviza o homem pela palavra viva, que nos qualifica como discípulos e servos de Jesus. Trocamos a condenação eterna pela vida eterna de vitória que há em Jesus, nosso querido príncipe da paz, o rei dos reis, o nosso cordeiro pascal. E por fim ele resume tudo que ele falou nisso aqui, ó. Portanto, desejar feliz Páscoa, no sentido do puro cristianismo, significa desejar que alguém seja alcançado ou resgatado pela graça e o amor de Deus e nasça de novo em espírito para viver no Messias uma vida livre e saudável, cheia de alegria, prosperidade e amor aqui e agora. Ou seja, nós podemos celebrar com todos esses motivos a Páscoa para nós. O símbolo da Páscoa para o judeu, ele é o quê? É o símbolo da libertação, que o povo foi liberto da prisão, do cativeiro, lá do Egito. E essa libertação é o que Deus nos faz, você que não é judeu, faz através de Jesus. Ele liberta você do pecado, do erro, das práticas que não agradam, né, a Deus e te faz ser povo de Deus. Eu separei aqui vários textos que estão em Hebreus, eu já vou passar para Hebreus, no capítulo 10 e capítulo 9, que aqui vai falar sobre a aliança do sangue de Cristo, falando da nova aliança. E eu vou explicar para vocês o que é essa nova aliança. Vamos começar a nossa leitura. Abra sua Bíblia também ali em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 18, e depois nós vamos voltar para o verso 13 para você entender. Tá bom? Então aqui diz o seguinte, referente a essas alianças, né? Porque até então o povo de Deus praticava a prática da Páscoa para lembrar-se que Deus retirou o povo do Egito, que lá no Egito ele sofreu a escravidão e que a partir de então necessitava-se de tornar-se novamente povo de Deus, aprender a obedecer aquilo que Moisés e o Senhor queria para o povo. E aqui nós vamos ver então a entrada da nova aliança para mostrar que uma aliança não anula a outra, mas uma aliança complementa a outra. Tá certo? Então aqui no verso 18 de Hebreus 9 diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então aqui está mostrando que o sangue ele fazia parte desta primeira aliança, né? E ela mostra que Moisés ele usou desse sangue para purificar, né, os utensílios do templo. Aqui voltando então agora para o verso 13 de Hebreus, você vai conseguir entender melhor o que o texto está dizendo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, aqui você pode entender já então o que é contaminado, ou seja, aquilo que não era puro, o sangue ele tornaria puro, que nós lemos ali até o verso 22, os santificam quanto à purificação da carne,
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Eterna herança. Aqueles que têm sido chamados. Só você foi chamado? Não. Desde a eternidade, desde sempre, Deus tem chamado o seu povo. E aqui é uma confirmação que uma aliança não pode anular outra. Por quê? Porque no verso 14 diz que para servirmos ao Deus vivo, purificará a nossa consciência das obras mortas, da impureza lá do Egito, de tudo que você vivia nesse mundo podre, desse mundo que não serve para nada. E assim você pode então passar a servir ao Deus vivo, como diz no verso 14 de Hebreus 9, e assim participar e recebam, como diz ali, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Você tem sido chamado, eu estou sendo chamado por Deus para participar dessa herança, desta aliança com Deus. E através de Jesus, através do derramamento do sangue dele na cruz e através da sua ressurreição, nós podemos participar desta herança, desta aliança junto com o povo de Deus. Você não é povo exclusivo de Deus. Você que se considera superior aos judeus, você que se considera superior às outras alianças que foram feitas com o povo de Deus, saiba que você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu participo dessa aliança para servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus que entregou o seu próprio filho para salvar a humanidade, a esse mesmo Deus que ensinou lá no Egito ao seu povo a servi-lo novamente, através de Moisés, através da Torá, através da sua santa lei. Vamos passando para Hebreus 10, aqui no verso 4 diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Verso 8: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui as pessoas colocam uma confusão teológica tremenda, né? Remove o primeiro, tá vendo? Removeu a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Nossa, como faz uma interpretação bacana, né, desse texto. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele não está trocando as alianças. Ele está falando aqui, claro, que o sangue dos animais, né, ele está falando do sangue dos animais aqui. Esse sangue dos animais, ele não tem poder para remissão de pecados, porque Deus não se agrada que você venha ficar matando animais para remissão de pecados. Aqui é isso que o texto está falando. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, quando o povo ele oferecia sacrifício de animais e derramava o sangue deles, tipificava o que Cristo viria fazer, aquilo não era mais de agrado para Deus. Porque aquilo não representava a aliança que Deus estava querendo fazer com o seu povo. Não representava o que Deus estava querendo ensinar para o seu povo. Nós vamos ver na continuação das Parashá, um estudo, que Moisés recebe as leis dos mandamentos, os 10 mandamentos, as tábuas, escritas pelo próprio dedo de Deus, recebe essas tábuas e logo em seguida ele desce e vê um bezerro lá embaixo. Uma idolatria total. E Moisés quebra essas tábuas e volta novamente, pega 2 novas tábuas e traz para o povo. Por quê? Porque o povo só fica preso nisso, né? Fica preso, né? Não olha para os lados, só olha para aquilo que aceita. É o meu ego que prevalece. E não é assim. Nós temos que prestar atenção no que a palavra de Deus nos diz para que nós não fiquemos
presos, enraizados dentro de dogmas, dentro de doutrinas de igrejas que inventam coisas sem menos estudar o contexto da história, né? E Cristo, ele morre por nós para nos trazer para esta aliança junto, para nos tornarmos povo de Deus, como diz lá em Romanos 11, entrarmos, sermos enxertados na verdadeira oliveira, onde lá estavam os galhos naturais que foram quebrados e que posteriormente podem ser enxertados novamente. E lá em Romanos 11:25 fala que não foram todos que foram cortados, foi em parte, né? Então a gente acredita, até mesmo por causa que hoje nós conhecemos, sabemos que existem judeus no mundo todo que são cristãos, que são messiânicos, que aceitaram a Cristo como Messias, eles foram novamente enxertados nessa oliveira. Assim como você, que é gentil, foi enxertado nessa oliveira, que é a fé verdadeira nesta aliança que foi firmada com o povo de Deus, lá com Abraão, e que Moisés estava restaurando aqui com o povo. Verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque, verso 14, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aqui você conseguiu entender o que é remove o primeiro para estabelecer o segundo, que está lá em Hebreus 10, verso 9? Você conseguiu entender o que é? Não é anular uma aliança, é tornar-se através de Cristo participante, co-herdeiro, como diz lá em Efésios 2 e 3, co-herdeiros e coparticipantes dessa herança, dessa aliança de tornar povo de Deus. Só existe um povo de Deus, um único povo. E nós temos que ter a base desse povo. A base do povo de Deus é a verdadeira oliveira, que é essa fé que Deus nos deixa a partir de Abraão, repito, e que nos ensina com Moisés. Porque a lei, ela não foi escrita lá com Abraão. Lá existia a lei de Deus? Existia. Contanto que diz que Abraão cumpriu todas as suas leis. Se eu não me engano, está lá em Gênesis 46, se eu não me engano. Lá diz que Abraão cumpriu todas as leis, estatutos, mandamentos, ordenanças, tudo que Deus pediu para fazer, ele guardou. Então, a lei, ela lá não foi escrita, mas ela foi escrita aqui para Moisés, para quê? Para que o povo soubesse. O povo vivia numa escravidão, o povo vivia preso com as coisas e não tinha mais o conhecimento. Tinha conhecimento do paganismo egípcio. Como hoje as pessoas estão presas nas suas religiões, nos seus paganismos, nesse mundo, e não quer se libertar porque acredita que ali é melhor. Né? Então, nós precisamos entender o que é a aliança de Deus. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, você pode entrar ali e ser purificado através de Cristo. Verso 22, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, ou seja, na hora do teu batismo nas águas, de você sair desse velho homem e entrar para a nova criatura, como Jesus fala lá em João 4, se eu não me engano, que ele fala para Nicodemos, não lembro agora se é João 4, me desculpa essa falha, tá bom? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25 é importante. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós precisamos alertar ao povo que existe uma aliança com o Deus eterno através de Cristo. Nós podemos ser participantes desse povo. Nós podemos estar nesta aliança. Verso 26.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui, meus irmãos, eu não quero que o vídeo fique mais longo, já estamos com 30 minutos, eu preciso encerrá-lo, mas eu quero dizer o seguinte, e eu vou ir para a última parte do texto, que nós precisamos entender o que é uma verdadeira adoração. Quando nós firmamos uma aliança com Deus através de Jesus, nós aceitamos ser uma nova criatura, correto? Acho que todo mundo concorda comigo nisso. E quando nós aceitamos nos tornar nova criatura, nós precisamos saber quais são as regras para nós permanecermos no caminho com Cristo. Ou você acha que você, aceitando Cristo, você já está salvo? Você acha isso? Você acha que é isso mesmo? Não, aceitei Cristo, agora estou salvo. Posso viver como é que eu quero, basta ser uma boa pessoa porque aceitei a Cristo e tudo certo. Você acha que é isso? Não, não é apenas isso. Tá certo? Você aceitou a Cristo? Legal. Agora saiba qual é a conduta que Ele quer que você viva. Qual é a conduta que Ele quer? É essa aliança que eu estou explicando até agora para você. Que começou lá em Abraão, que foi explicada por Moisés, para que você saia dessa escravidão do Egito, conheça a vontade do Eterno e que viva uma vida nova em Cristo. Porque Ele te enxertou nessa aliança. Você não veio por acaso, Ele te enxerta. E agora você tem que ter uma conduta. Aí eu me lembro das pragas, quando você que se diz convertido e não é, eu vou falar assim, desculpa essa agressão verbal, mas é verdade, você que se diz que é convertido e não é, você faz o quê? Você vai lá, pede, ore por mim, irmão, eu preciso de uma oração, eu preciso que as coisas aconteçam, porque se acontecer eu vou me voltar a Deus. Mesma coisa o faraó faz aqui, por 3 vezes ele pede oração e quando morre, o primogênito ele faz uma corda, fala, me abençoe antes de vocês irem. Ou seja, faraó ele não quis se converter ao Deus Altíssimo, até reconheceu que existe um Deus Altíssimo, mas não quis se converter a ele, pediu apenas oração. E por 2 vezes endureceu o coração falando, vocês não vão sair daqui, vocês vão continuar aqui escravos. Ou seja, você pede para o seu irmão, ora por mim, irmão, porque eu quero sair dessa, e assim, melhorando as coisas, eu venho para Deus. Que patifaria é essa, meu amigo? Que vergonha você falar isso, pedir oração dessa maneira. Toma vergonha na tua cara. Sabe, você precisa aceitar a Cristo e aceitar o que Ele pede para o que você faça. Se você aceitar, nós vamos ver mais para frente durante o ano, que existe bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Você quer ser abençoado? Obedeça. Larga a mão de ser cabeça dura. Para pensar um pouquinho na tua vida, como é que tá. Eu me revolto com essas coisas. E por fim, meus irmãos, eu quero entrar nessa parte da verdadeira adoração, lendo esse último texto. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma ou da vida, através de Cristo. Nós permanecemos nesse caminho, nós não recuamos. Você um dia falou que aceitou a Jesus e recuou. Aqui ele fala, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naquilo que você faz, no pecado que você volta a cometer. Ele não tem prazer. É a mesma coisa que você ficar lá fazendo os sacrifícios de animais que tinha no passado. Deus não tem prazer nisso. Ele quer que você se arrependa de verdade e aceite o que Ele quer que você faça. Obedeça a lei do Altíssimo, a lei do Eterno. Conheça a vontade de Deus. Saiba qual é a vontade de Deus.
Para de ser cabeça dura e de achar que você vai ser salvo apenas e somente, unicamente pela graça de Deus, e não importa o que você faça, mesmo que você faça qualquer coisa errada, porque você sabe o que é errado, a tua consciência acusa, mesmo assim você acha que vai ser salvo? Não vai. Você precisa progredir na fé, permanecer e progredir, crescer em fé, aprender a vontade de Deus. E assim, quando você aprende a vontade de Deus, assim você pratica uma verdadeira adoração ao Deus eterno, ao Altíssimo, a Adonai, ao Senhor, a Ele. É só assim que você presta um culto, uma adoração verdadeira. Não é você ficar cantarolando, cantando ou falando muitas línguas estranhas, como muitas denominações falam. Não. Ou ainda ficar fazendo revelações, achismos. Não. Não é isso. É obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, você presta uma verdadeira adoração. As suas orações são atendidas. Você mostra para o seu próximo que você é uma pessoa de Deus, você é diferente. E não venha com essa de dizer, esse aí é cristão, e ele faz tal coisa. Você que não é cristão, vem querer acusar quem é cristão. Quem é você para acusar alguém? Você tem que tomar vergonha na cara e reconhecer o Altíssimo como Senhor e aceitá-lo, aceitar como Ele nos pede para aceitar. Chega de ficar fazendo isso, apontando o dedo. Faça o que o Eterno quer. Este é o estudo que eu queria deixar para você, com bastante, eu estou bastante frustrado com esse cristianismo que é ensinado por aí, que uma vez salvo é salvo para sempre, e outras doutrinas que existem por aí, paganismo em cima de paganismo. Sabe, isso é um erro total. E você que não aceita a Cristo e que fala que aceita a Cristo, toma vergonha na tua cara. Porque você não vai ser salvo por dizer que você aceita a Cristo, mas é porque você demonstra que aceita a Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Inclusive você que não gosta de mim, ou que não gostou das palavras que eu falei aqui. O que eu estou te falando é o que está escrito. Se você não gostou do que eu estou falando, então peça direção a Deus para que Ele lhe mostre o que eu estou dizendo de uma outra maneira, para que você também entenda o que é a aliança de Deus e uma verdadeira adoração, tá certo? Me desculpe a ofensa se foi para alguma ofensa, o meu intuito não é ofender, mas é alertar, porque como diz ali em Hebreus 10, no finalzinho que eu falei, o fim é próximo, e o justo viverá pela fé, tá certo? Forte abraço e até a próxima.